A gente volta aí na questão número 11. Vocês vão perceber uma diferença entre as questões que a gente resolveu e essa aqui. Aquelas questões, para a gente usar aquelas regras da contradição, ela precisa ter algumas características. Primeiro, ela tem que ter somente um mentiroso ou então somente uma pessoa que fale a verdade. Então, se ela se enquadrar dentro desse esquema, você aplica aquelas regras. Então, somente um mentiroso ou somente um que fala a verdade. Esse caso aqui foge a esse esquema. Você vai reparar o seguinte, vamos ler a questão para a gente entender que ela é um pouquinho diferente. Numa ilha dos mares do sul, conviviam 3 raças distintas de ilhéus. Os Zéus só mentem, os Déus só falam a verdade, e os Mels, que alternadamente falam verdades e mentiras, ou seja, uma verdade, uma mentira, uma verdade, uma mentira, mas não se sabe se começa falando uma ou outra. Então, não se sabe se ele começa falando verdade ou mentira. Nós encontramos com 3 nativos, senhor A, senhor B, senhor C. Cada um de cada raça, né? Um de cada uma das raças. Observe bem o diálogo que travamos com o senhor C. Então ele encontrou esses 3 aqui, o senhor A, B e C, e a conversa de nós foi com o senhor C. Como é que foi essa conversa? Nós. Senhor C, o senhor é da raça Zel, Del ou Mel? Aí o senhor C responde, eu sou Mel, que é a primeira resposta dele. Aí depois nós pergunta ao senhor C, senhor C, e o senhor A, de que raça é? Ele é Zel, que é a segunda resposta. Aí depois vem a terceira pergunta. Mas então o senhor B é Del. Não é isso, senhor C? Claro, senhor. Agora, dessas condições, é verdade que os senhores A, B e C são respectivamente, sabemos que um é de cada raça, né? Esse tipo de questão, aí sim que entra aquele esquema da tentativa e erro, que não tem jeito. Você tem que considerar a resposta do senhor C sendo verdadeira ou falsa. Trabalha com a verdade, depois trabalha com a mentira, ou vice-versa. Se um dos dois não encaixar, você vai verificar que há contradição. A coisa não entra em colapso, né? Você vai ver que não tem condições. Ou tem 2 pessoas com a mesma raça, ou tem uma pessoa que tem 2 raças diferentes. Não pode, é um de cada raça. Não é isso? Então vamos trabalhar aqui em cima da primeira resposta. Qual é a primeira resposta? O senhor C é da raça Zel, Del ou Mel? O que ele responde? Eu sou da raça Mel. E aí, considera isso como verdadeiro ou falso? Aí você escolhe. Vamos trabalhar isso como verdade. Se essa resposta for verdadeira, o que acontece? O senhor C é de que raça? Mel. Primeira pergunta, ele pode ser Mel? O Mel pode falar a verdade? É isso que eu quero saber. Pode. Qual a característica do Mel? Vamos voltar lá. Alternadamente, né? Aqui o Mel alternadamente fala a verdade e fala mentira. Se é alternadamente, essa segunda resposta, já que eu estou considerando que ele é Mel, essa segunda resposta ela tem que ser falsa e essa aqui tem que ser verdadeira. Tem que alternar. É isso que é a característica do Mel. Vamos lá. O senhor C, o senhor A é de que raça? Aí ele responde Zel. Então o A é Zel. O é Zel? Essa resposta é verdadeira? Não. O A não é Zel. E o A também não é Mel. Ele é Mel? Por que não é Mel? Porque quem é Mel? Mel eu já sei que é o C. Gente, o que sobra para o A? O A obrigatoriamente tem que ser Del. Ok?
Até aí algum problema? Alguma contradição? Não, ó. O C é mel, o A é del. Vamos aqui agora. Essa resposta aqui, ela é verdadeira. Mas então, senhor B, o senhor B é del. Não é isso, senhor C? Aí ele falou, claro. Então, nesse caso aqui, B, essa resposta é verdadeira, B é del. O que aconteceu? A é del e B é del. Pode? Duas pessoas têm a mesma raça? Entrou em contradição? Entrou. Então, a resposta só pode ser o quê? A primeira resposta. Ela só pode ser falsa. Não tem outra maneira, só pode ser falsa. Então, vem aqui, ó. Eu venho aqui, como você está no teu caderno de questão, você vai ter que riscar, né? Vamos riscar. Vamos imaginar que a gente está no caderno de questão. Isso aqui está fora. Essa resposta aqui, ela é falsa. Senhor C, qual a sua raça? Aí ele fala que é mel. Essa resposta é falsa. E aí, se é falsa, qual seria a raça do senhor C? Não. Só tem uma opção. Esse cara não está mentindo? Quem é que pode mentir? Volta lá. Volta lá. Quem é que pode mentir? Além do mel. Além do mel. Quem é que pode mentir? Zel somente. E o mel também, né? Que ora mente. Agora, o del só fala a verdade. Já que esse cara está mentindo, olha só, o senhor C, a resposta dele é falsa, já concluímos que não é verdadeira, ela é falsa. Já que ele está mentindo, então ele só pode ser o quê? Zel. Ele só pode ser zel. Porque o del não mente. O del não mente. Então ele vai mentir em todas as respostas, sim ou não? O zel sempre mente. Ele vai mentir aqui e vai mentir aqui, ok? Estamos chegando lá? Essa aqui é a resposta. Aqui eu tenho que chegar à conclusão. Porque ou essa resposta é verdadeira, já concluímos que não é, ou ela é falsa. Então é falsa. Daqui eu tenho que tirar as conclusões todas. Vamos lá, já sei que o C é zel. Essa resposta aqui é falsa. O senhor A é da raça zel? Não. O senhor A não é da raça zel. Eu já sei. Então, A só pode ser o quê? Del ou mel. Só pode ser um desses dois. Ok? Ele só pode ser del ou mel. Aí vem aqui, ó. Mas então, senhor B... Não, mas então, senhor C, o senhor B é del. É falsa. B é del? B é del? Não. Porque essa resposta é falsa. Ele não é del. Ele é zel? Ele é zel? Não. Porque quem é zel? C é zel. O que sobrou para o senhor B, já que essa resposta aqui é falsa? Se ele não é zel, se ele não é del, ele só pode ser o quê? Mel. Então, ó, já temos aqui o senhor B como mel, e o senhor A, ele pode ser essas duas. Como ele não pode mais ser mel, porque é B, o senhor A, ele é da raça del. Então, ficou como? Agora, cuidado para responder, porque ele quer o quê? Eu soube de gente que errou essa questão porque colocou aqui, ó, zel, del e mel. Ele quer na ordem. Ele quer respectivamente. O A é del, o B é mel e o C é zel. Então, é del, mel e del. Não é isso que ele quer, gente? Nessa, a verdade, A, B e C. Del, mel, letra D, né? Então, letra D é a nossa resposta.
Aqui não tem como você fazer com aquela situação da contradição. Como é que eu faço? Quando é que eu faço a contradição? Quando só tem uma verdade ou quando só tem uma mentira? E nesse caso só há um culpado, tá? Só um culpado. Alguém que fez alguma coisa. Cometeu alguma coisa. Cometeu um crime. Beleza aí? Tranquilo? Essa aqui é Fundação Carlos Chagas. Para quem quiser saber que banca é essa aí? Fundação Carlos Chagas. Quem vai fazer aí o TRT Minas Gerais? Alguém vai fazer o TRT de Minas aqui? Não? Ó, morar lá em Belo Horizonte, comer um queijinho de Minas, pão de queijo, queijinho. Mês passado eu fui lá em BH e lá está precisando urgentemente de homens. Não, mas é sério, lá a proporção de homem para mulher é de 11 para 1. O negócio está esquisito. As mulheres de Belo Horizonte, Minas Gerais, estão desesperadas. Então esse concurso aí, há uma expectativa de pessoal de TI, como tem mais homem, a prevalência é mais homem do que mulher, né? Em TI. Por enquanto, né? Porque está mudando isso aí. Então, rapaziada, concorrência desleal. Olha isso aqui, gente. Esse aqui é CESP. Você não perguntou? Ó, esse aqui é CESP. É para você responder. Vamos lá. Um líder criminoso foi morto por um dos seus 4 asseclas. Deve ser comparsa. Isso aqui eu já resolvi essa questão várias vezes, mas não parei para ir no dicionário ver o que é assecla, mas eu acho que é comparsas. A, B, C, D. Durante o interrogatório, esses indivíduos fizeram as seguintes declarações. Vamos lá, o que A declarou? A afirmou que C matou o líder. B afirmou que D não matou o líder. C disse que D estava jogando dardos com A quando o líder foi morto e por isso não tiveram participação no crime. Arrumou aqui um álibi. Mas vamos ver. D disse que não matou o líder. Aí qual é a pergunta? Considerando a situação hipotética apresentada acima e sabendo que 3 dos comparsas mentiram em suas declarações, enquanto deles falou a verdade, julgue os itens a seguir. Certo ou errado, você já sabe como é que é o estilo CESP. Ele quer saber se a declaração de C não pode ser verdadeira. Isso é certo ou errado? D matou o líder, certo ou errado? Vamos voltar lá e a gente vai descobrir. Então, ó, na situação hipotética, né? 3 dos comparsas mentiram, enquanto um falou verdade. Isso aqui eu vou traçar uma observação para vocês, que é importante. Vem para cá. Quando eu tenho um culpado e uma só mentira, um culpado e uma só mentira, a contradição está o seguinte: A culpa X e B culpa Y. Isso aqui é uma contradição. Ok? Isso aqui é uma contradição. Agora, esse caso aqui, você tem um culpado e você tem uma só verdade. Uma só verdade. Os demais todos estão mentindo. A contradição aqui, ela acontece de uma forma diferente. E é bom você saber disso, olha só. A inocenta X e B inocenta Y. Por que eu sei que isso aqui é contraditório? Vamos lá. Um culpado e uma só verdade.
Aí eu pergunto, pode ser as duas declarações verdadeiras? Pode. Uma só verdade, não pode. Pode ser as duas mentiras? Aqui eu tenho várias mentiras, mas essas duas declarações podem ser as duas falsas? Não, a resposta é não. Agora, por que não? Por que isso aqui não pode ser mentira e isso aqui também é mentira? Vamos lá. Se A e B estiverem mentindo, se ambos estiverem mentindo, A inocentou o X. Se isso é mentira, qual é a verdade? X é culpado. Se B inocentou o Y e ele mentiu, qual é a verdade? Y é culpado. Então, se os dois estiverem mentindo, haverá dois culpados. E nesse caso só temos um culpado. Então não pode ser, nesse caso aqui, é uma contradição. Então, preste bem atenção, quando só há uma verdade, a contradição está em inocentar pessoas diferentes. Quando só há uma mentira, a contradição está em culpar pessoas diferentes. Só para relembrar aqui, ó, nesse caso aqui, pode ser duas verdades? Pode ser duas verdades. Por que não? Porque teremos dois culpados. Pode ser duas mentiras? Uma só mentira, então não pode ser duas mentiras. Se não pode ser duas verdades, duas mentiras, uma é verdade e outra é mentira. Agora, quem está falando a verdade, quem está mentindo? Eu não sei. Eu não sei. Beleza? Então, a contradição, ela acontece, então, acontece, nesse caso aqui, só temos uma verdade, ela acontece quando duas pessoas inocentam pessoas diferentes. Inocentam. Vou voltar aqui. Mas existe aquelas contradições que você já sabe. Aquela contradição de chamar um outro de mentiroso, ela vale para sempre. Vale em qualquer caso. Olha só. Tem aqui? Tem, né? Não, não tem. Ninguém está chamando o outro mentiroso. Essa vale em qualquer situação. Agora tem uma contradição aqui, além dessas aqui que eu estou mostrando. Onde é que ela está? Isso, aqui ó, a declaração de A, C matou. A declaração de D, C não matou. Isso é contraditório, assim, isso aí é bem, não precisa nem escrever, né? Isso é uma contradição. Precisa? Um está acusando uma pessoa e o outro vai lá e inocenta. Não, ó, ele não é culpado, ele é inocente. Não, um acusa e outro inocenta. Não pode ser duas verdades, não pode ser duas mentiras. Se um é verdadeiro, o outro automaticamente vai ser falso. Agora, qual dos dois? Eu não sei. Pessoal, a única verdade está entre A e B. A única verdade está entre A e D. D de jeans. A única verdade está entre A e D. Esse cara, com certeza, mentiu. Esse cara também, com certeza, mentiu. Então, as declarações de B e C, com certeza, não são verdadeiras. E com isso, eu já respondo aqui, ó, a número 12. O que fala 12? A declaração de C não pode ser verdadeira. Está certo ou está errado? Espera aí. Hã? Não, vamos voltar aqui então, vamos voltar. Vamos lá. Eu concluí que A e D são contraditórios, sim ou não? Pela situação hipotética, a gente só tem uma verdade. Então, dos 4 asseclas, 3 mentiram em suas declarações e apenas um falou a verdade. Só temos uma verdade. Já que A e D são contraditórios, a única verdade ou partiu de A ou partiu de D. Com certeza, D e C mentiram em suas declaraçes. E é exatamente o que a questão número 12 está dizendo. Ó, a declaração de C não pode ser verdadeira.
Ele poderia dizer o seguinte, que era até mais fácil, isso aqui até faz uma confusão, às vezes, na nossa cabeça. Ele poderia assim, esse não, a declaração de ser é falsa. Né? Isso é como a SESP gosta disso. Então, esse caso aqui, essa questão está certa. Como é que eu vou descobrir quem matou? É fácil, agora ficou fácil, ó. Isso aqui não é falso? B não mentiu? O que ele disse? D não matou. Se isso é mentira, qual é a verdade? D matou o líder. Isso também está certo, ó. O que a SESP faz em relação a isso? Ó, eu sempre falo desse exemplo que eu gosto, que é bem a cara da SESP. Eu vi aquela cilada, né, com Bruno Mazeu, numa festa de criança. Ele falou que festa de criança é uma cilada. Aí tem lá a animadora, começa a puxar ele pro teatrinho. A hora do teatrinho. Aí ele fala assim, oba, maravilha! Ê! Aí ele fala assim, essa eu não posso deixar de perder. Ele falou todo animado, opa, essa eu não posso deixar de perder. O que ele quis dizer com isso? Se ele perder, ele vai assistir a peça? Não. Se ele perder, ele não assiste a peça. E se ele deixar de perder? Você está negando que ele perdeu. Aí ele assiste. E se ele não deixar de perder? Ele não assiste. Então, o que ele quis dizer com isso? Que ele não assiste. E a SESP faz exatamente isso. Aí ele fala, não é verdade, que não. Aí bota um monte de não no meio, aí você, na hora, fica chacoalhar a tua cabeça quando vai ver. Então, isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que ele não vai assistir. Beleza? Então, essa questão aqui, tá safo aqui, ó. A declaração de ser realmente, ela não pode ser verdadeira e quem matou o líder foi o D. Vamos voltar aqui na questão, rapidinho. O que eu falei aqui com vocês, ó? Só tem uma verdade. Você consegue enxergar essa contradição aqui? Você consegue? Além de A e D, você consegue achar? Você consegue achar outra contradição? A e D são contraditórios, beleza. Porque A está culpando o C e D está inocentando o C. Você consegue enxergar outra contradição? Você afirma que D não matou o líder. Não, mas... D afirmou que D não matou e o C afirmou que o A não matou isso. Como é que é? Desculpe. B inocentou o D, C inocentou o A. É isso. Aqui. Quando é que acontece a contradição? Quando é que acontece a contradição? Ela acontece quando duas pessoas são inocentadas por pessoas diferentes. Então aqui, olha só, o D está inocentando o C. E o B também está inocentando o D. Então, olha só. A contradiz D, B contradiz D. Qual é a conclusão que eu chego? Se ele te perguntasse. A contradiz D. Alguma dúvida? C matou, C não matou. É contraditório, não é? B está dizendo que D não matou. E aqui está dizendo que C não matou. São duas pessoas diferentes. Inocentando duas pessoas diferentes. Há uma contradição, então, entre B e D. Qual é a conclusão que eu chego em relação a isso?
Lembra quando tem aquela pessoa em comum? A mentira contradiz sempre a verdade. E a verdade sempre contradiz a mentira. Ou de forma explícita ou não. Contradiz. O D não apareceu nas duas contradições? Por que o D apareceu nas duas contradições? Só temos uma. É aquele que se destaca. Só temos uma verdade. O D não apareceu nas duas contradições? Sim ou não? Por que o D apareceu nas duas contradições? Porque ele é o único que está falando a verdade. Isso é verdade? A gente descobriu que o D matou o líder, não foi isso? O que ele está dizendo? O que o D está dizendo? Que C... Isso não é verdade, gente? E é a única verdade. Isso é verdade? C matou o líder? Não. D não matou o líder, é verdade? Não. D estava jogando dardos? Esse álibi serviu? Não, ele é culpado. Então, ó, essas três afirmações são falsas, essa aqui é a única verdade. Então, eu vou escrever isso aqui até para você depois, porque isso aqui, gente, isso é base para resolver qualquer outro tipo de questão que apareça. Às vezes só aparece esse detalhe aqui, ó, essa contradição que eu estou mostrando para vocês, entre o B e o D. Na lista que eu vou mandar para vocês, às vezes só aparece essa contradição. Então, ó, A e D representam uma contradição. Então, as declarações de B e C são verdadeiras? Não. Aqui, a única verdade está aqui, né? Então, aqui são todas falsas. Ok? E você tem também o B, I e D, que representam também uma contradição. B e D. Por que são contraditórios? Porque, ó, B inocenta o D e o D inocenta o C. São duas pessoas inocentando pessoas diferentes. Então, conclusão. A e C são falsos. Ok? Eu precisava dessa contradição para matar a questão? Não precisava. Mas por que eu estou falando isso aqui? Porque isso lá na frente vai te ajudar em alguma outra questão. Tá bom? Então anotem essas duas aqui e reparem. O D que apareceu nas duas contradições é a única verdade. É a única verdade. Porque é aquilo que está se destacando. A única verdade vai contradizer as três falsidades. Ficou claro aí? Posso ir adiante? Maravilha. Vamos lá então. Copia aquilo ali, tá? Com essa informação aí, acho que qualquer questão desse tipo que aparecer, vocês vão ter obrigações de matar em 15 segundos. Certo? Agora, essa informação aí ela tem que ser processada depois, não é só aqui não. O que vocês vão fazer quando chegar em casa hoje? Almoçar, faz aquilo que tem que fazer, toma banho. Quem não toma banho ainda hoje, escova os dentes, mas não deixa de fazer uma revisão. Todo dia tem que adquirir aquele hábito de ver alguma coisinha, né? Beleza, vou apagar aqui. Vamos para a próxima. Oi. Uma dúvida ali, volta rapidinho na 13, por favor. Volta aqui? Não, no slide anterior. Bom. O B ali, na proposição do B, ele afirma que o B não matou o líder.
Isso. Aí na de baixo, C, ele inocenta o A também, né? Ele inocenta o B e o A. Né? Isso. Seria aquele caso ali de um inocente, de duas pessoas diferentes. Tu tá enxergando outra contradição. Seria outra contradição, eu acho. Mas... Sim, aqui o C está inocentando o A. Isso. E o de cima, E aqui... inocenta o D. Isso. E aqui está inocentando o C. Pode ser, olha só. Contradição. Foi até bom tu falar assim. Onde é que está a contradição? O C contradiz quem? Contradiz o A. Sim ou não? Porque C não matou, C matou. Essa é... O D contradiz o B. Por quê? Porque o D inocenta o C e o B inocenta o D. Estão inocentando duas pessoas diferentes. E o D também, ele contradiz o C. Por que contradiz? Porque aqui também, ó, ele está inocentando o D e aqui está inocentando o C. Então, está inocentando pessoas diferentes. Ou então, e o A também, né? Então, na realidade, a contradição aqui ela é explícita. Não tem dúvida, ela é explícita para tudo. A gente já consegue identificar que esse cara é a única verdade porque ele contradiz todo mundo. Se eu pegar ali o B e o C, o B está dizendo que o D é inocente. Isso. O C está dizendo que o A é inocente. Né? Pela terceira posição ali. Isso. Não, mas aí que tá, olha só. Nessa aí que eu me confundi um pouco. Pois isso aqui já requer, é um negócio bem sutil. Vamos lá. Olha só, a dúvida dele, preste atenção que a dúvida dele, ela é assim, ela é importantíssima, inclusive algumas questões para você marcar a resposta certa, você tem que saber disso. Se eu falo para você, ó, no aniversário do meu filho, eu dei uma bola e uma bicicleta. Qual foi o conectivo que eu usei aqui? Eu usei o E. Eu dei uma bola e uma bicicleta. Para isso ser verdade, só tem um caso. Eu tenho que chegar lá com os dois presentes. Tem que chegar com a bola e também com a bicicleta. Ok? Agora é o seguinte, para isso ser falso, eu preciso não levar os dois? Se eu deixar de levar a bola, mas levar a bicicleta, eu menti, não menti? Se eu levei só a bicicleta e não levei a bola, também não menti? Se eu levei só a bola e não levei... E se eu não levei os dois, também eu menti. São 3 casos de mentira. Então, nesse caso aqui, ó, ele está falando o seguinte... C disse, D, se isso aqui é falso... Ele estava com A, estava sozinho... Exatamente. Ele está falando assim, ó, D estava jogando dado com A. Pode ser que só um esteja jogando, ou pode ser só o outro. Isso para ser falso pode ser, aí eu não sei. Não é, exatamente. Por isso que, eu vou até retirar essa contradição, porque aqui eu não sei se os dois realmente são inocentes, porque se esse cara mentiu, ele pode ter mentido só em relação a D, ou pode ter mentido só em relação a, ou em relação aos dois, aí eu não sei, por isso que eu não posso afirmar. Foi até bom você tirar puxar essa dúvida aqui. Então isso aqui não é contraditório explícito, porque eu não sei se ele mentiu só com D, só com A ou com os dois. A mentira do E, de duas situações ao mesmo tempo, basta apenas um. Quem manda no E é o falso. O falso que manda no E. Se você prometeu bola e bicicleta e videogame, se faltou um, se tiver um falso, já contaminou tudo. Tudo se torna falso. Tá? Ótimo. Eu penso aí como programação infeliz. Por exemplo, é uma condição... Eu gosto disso demais. Programação, se D está jogando com A, os dois têm que ser verdadeiros para que isso aconteça. É igual que você falou, né? Tem que levar o presente para o teu filho, bicicleta. Tem que ser os dois. Os dois. Então, provavelmente o D não estava, então já quebrou tudo. Se o D não estava jogando dardos, só o A, ele mentiu. Se o A estava e o D não estava, ele mentiu. Então os dois têm que estar verdadeiros. É uma condição exatamente. booleana aí. Então, para esse cara, ele só tem uma forma desse cara falar a verdade. Os dois estarem jogando dardos.
Agora, se o D não estava jogando dado, só o A, ele mentiu. Se o A estava jogando dado e o D não, ele mentiu. Se os dois não estivessem jogando dado também, ele mentiu. Tá?